Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir as Escrituras, a Epístola aos Hebreus, e hoje nós começamos aqui no capítulo 5 de Hebreus. Tenho certeza absoluta que depois que nós concluirmos esta epístola, o estudo dessa epístola, o nosso entendimento acerca de Deus, acerca da verdade, estará já bem aperfeiçoado. Não que não requeira de maior aperfeiçoamento ou de completação, mas esta é uma epístola muito rica, sobretudo no que tange aos temas mais importantes das Escrituras, que é o tema acerca da salvação eterna de Deus. Enquanto que a epístola de Paulo aos Romanos trata dos aspectos teológicos acerca da salvação, é uma epístola, no caso de Romanos, muito rica quanto à estruturação do pensamento em termos de verdades, ou que seja em termos de doutrinas. São as doutrinas acerca da salvação eterna de Deus. A Epístola aos Hebreus, ela também fala da salvação, e sobretudo da salvação, mas fala num aspecto agora orgânico. Lógico que nós vamos encontrar aqui estruturas de doutrinas bíblicas muito fortes, porém o falar ele é direcionado ao coração. Tanto que muitos chamam essa epístola de uma epístola de exortação, porque ela, do início ao fim, os seus 13 capítulos, ela apela ao coração. Ao passo que a epístola aos Romanos apela ao entendimento, à mente, à compreensão. Se reunirmos as duas epístolas, nós vamos ver como que esse tema, salvação de Deus, se torna muito rico, sobretudo quanto ao equilíbrio do que é a verdade doutrinária da salvação e do que é a experiência e o viver esta salvação que nos foi dada por meio de Cristo. A partir do capítulo 5, o apóstolo aqui, ele tomando o gancho do último capítulo, capítulo 4, quando ele começa a falar sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, a partir de então ele começa a apresentar uma verdade central dentro desta epístola. O sacerdócio de Cristo é o tema central da epístola. Alguém pergunta por quê? Há tantas outras coisas dentro desta epístola, por que eleger o sacerdócio de Cristo como sendo o tema central tratado na epístola? Ora, é porque todos os outros temas, como ele vai falar sobre a antiga aliança, nova aliança, são temas dessa epístola. Sobre o antigo sacerdócio, o novo sacerdócio, sobre o antigo templo, o novo templo,
sobre o antigo ministério, o novo ministério, sobre a lei, enquanto escrita em tábuas de pedra, e então a lei escrita nos corações. Todos esses temas importantes, eles só fazem sentido se forem estudados e entendidos, atrelados à questão do sacerdócio. O sacerdócio é um tema central em toda a Bíblia. Então, o apóstolo que escreveu esta epístola aos Hebreus, ele vai centralizar, ou melhor, ele vai fazer convergir todas as verdades aqui tratadas para a questão sacerdócio. Sacerdócio de Cristo. O sumo sacerdote que é Cristo Jesus. A obra que ele realizou e que ele realiza enquanto o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Sabemos o que é um sacerdote, ou que seja um sumo sacerdote, é aquele que se põe entre duas partes, mas particularmente entre os homens e Deus. Então é importante que a partir de agora, ao entrarmos no capítulo 5, os irmãos prestem bastante atenção, para que os irmãos compreendam as especificidades dessa verdade do sacerdócio, para que a partir de então, nós possamos ter uma compreensão de toda a epístola. Sobretudo, quando nós lemos a epístola dentro do contexto no qual ela foi escrita. A questão do contexto é uma questão muito séria. Infelizmente, as pessoas não conseguem muito, ou não sabem disso, não sabem ler as Escrituras dentro do seu contexto. As pessoas pegam aqui Hebreus, capítulo 6, por exemplo, que talvez seja o capítulo mais esperado do nosso estudo, seja o estudo de Hebreus 6. Aí eles leem aqui uma porção pequena, aí eles querem dar qualquer sentido que eles querem a essas palavras, e se esquece que quando o apóstolo escreveu esta epístola, ele estava inserido dentro de um contexto político, religioso, cultural, teológico. E ele trata dentro de uma circunstância específica. E se nós, portanto, não reconstruirmos todo esse contexto, nós fatalmente vamos falhar na compreensão do texto. Você pode até pensar que entende o texto, mas quando o texto for lido dentro de um contexto, ou do contexto no qual ele foi escrito, você perceberá o quanto você passou longe da compreensão disso. Eu falo isso porque, sobretudo o capítulo 6, nós vamos ver na semana que vem, talvez, ou a partir de então, não sei se a gente consegue acabar o capítulo 5 hoje, é um capítulo curto, e as ideias também não são muitas, né? Mas, os irmãos, esse capítulo 6, sobretudo, eu, na minha vida de leitor e de estudante dessa porção, eu confesso que eu, no passado, já cometi vários erros de entendimento. Eu já compreendi equivocadamente no passado, e depois eu pensei que eu havia compreendido quando, sob o olhar, né, de alguns irmãos, de outras linhas, eu falei, pronto, agora eu encontrei o sentido, agora eu estou claro. E até cheguei a ensinar há muito tempo, porém o tempo vai passando, algumas verdades que nos faltavam foram chegando, e aí o contexto foi se completando. Então é preciso que nós levemos muitas coisas em consideração no estudo das Escrituras. Então vamos ficar atentos a isso, que nós vamos enumerar, nós vamos apresentar, nós vamos justificar, nós vamos fundamentar tudo aquilo que nós falarmos. E isso é extremamente importante porque diz respeito à minha salvação, diz respeito à sua salvação. Ok? Então comecemos por aqui. Hebreus capítulo 5. Hoje eu não vou ler todo o capítulo, como costumo fazer, não. Eu vou lendo aos poucos e vamos explicando ponto a ponto, até chegarmos no final. Se for preciso ler uma parte maior, nós vamos ler. Do contrário, vamos devagar. Capítulo 5, versículo 1 de Hebreus diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E logo aqui nós temos a clareza, o entendimento de alguns pontos referentes ao sacerdócio. Isso porque no capítulo 4, olhe na sua Bíblia, versículos 14 a 16, o apóstolo começou a falar de Cristo enquanto o nosso sumo sacerdote.
E então ele vai dizer, o argumento dos versículos 14 a 16 do capítulo 4, que são os três últimos versículos antes de entrar no 5, e é isso que eu chamo de contextualização. Ou seja, eu vou estudar o capítulo 5, só o capítulo 5 ele começa com um porquê. Ora, se o capítulo 5 começa com um porquê, ele está dando uma explicação de algo que já fora dito. Sim ou não? Hein, pessoal? Não é verdade? Se ele começa explicando algo, porque todo sumo sacerdote, então se eu começar a ler daqui, ignorando o que foi dito anteriormente, eu vou ter a resposta de algo que foi respondido, a resposta é uma pergunta, e eu vou estudar a resposta sem a pergunta. E uma resposta sem pergunta pode ser resposta para qualquer pergunta. É exatamente quando o leitor toma uma resposta desassociada da pergunta que gerou a resposta, e aí, tendo em mão somente a resposta, ele pode forjar qualquer pergunta que aquele texto vai responder qualquer coisa que ele queira que seja pergunta. Os irmãos entenderam bem? É um exemplo prático disso, alguém que pega, por exemplo, João capítulo 10, versículo 10, e vai pregar quando diz assim: não, porque o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Bem, e eu não discordo que o diabo, ele tanto mata, quanto rouba, quanto destrói. Ninguém tem dúvida disso. Se tem alguém que faz essas coisas, deve ser o diabo. Pelo menos eu penso assim. Entretanto, apesar de ser uma verdade que o diabo mata, rouba e destrói, o fato é que o versículo 10 de João, capítulo 10, ele está dentro de um contexto em que o próprio Cristo, inclusive, ele não diz o diabo veio para matar, ele diz o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ora, se é o ladrão, eu tenho que perguntar para o texto, quem é esse ladrão? Eu tenho que ficar atento a esse ladrão, ora. Se o ladrão veio para matar, roubar e destruir, quem é o ladrão? Aí se você ler o capítulo 10 de João, você perceberá que o ladrão é aquele, Jesus responde, aquele que não é pastor. Antes ele é um mercenário. Ele é um falso pastor. Ele é um líder que não foi estabelecido por Cristo. E também ele não entrou no aprisco das ovelhas pela porta. Entrar pela porta significa que o porteiro abriu a porta e o reconheceu, não como um estranho, mas como alguém da casa. Então, se ele não entrou pela porta, diz, ele é um salteador. Jesus estava explicando, já naquele tempo, que os falsos líderes, eles acabam entrando no meio do rebanho de Deus, por usurpação, ou por autodeterminação, sem o conselho divino, sem a direção divina, sem o chancelamento divino, sem a autoridade divina, e eles então entram, e na qualidade de ladrões, eles estão ali para roubar as ovelhas, para extorquir as ovelhas, para matar as ovelhas. Então Cristo está dizendo acerca dos líderes que no seu tempo agiam como ladrões e salteadores. Talvez hoje nós não vemos esse tipo de líderes no meio do povo de Deus. Né? Hã? Tem? Sério? É? Que entra não pela porta, mas que é salteador para enganar, para matar, roubar e destruir o rebanho de Deus? Entra pela chaminé. Bem, mas eu dei esse exemplo de João 10 para os irmãos entenderem a que erro nós podemos chegar quando se lê um trecho fora do contexto. No caso aqui de Hebreus capítulo 5, diz assim, porque todo sumo sacerdote. Então ele está trazendo uma explicação acerca do sacerdócio. Então eu tenho que ler os versículos 14 e 16 para extrair qual é a ideia que ele está tratando aqui acerca do sacerdócio. Então leia comigo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, ele está afirmando, nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo, e que ele está nos céus, ele comparece perante Deus por nós. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, qual é a palavra aqui que nós podemos eleger nos versículos 14, 15 e 16 como sendo a palavra-chave de todo esse entendimento? Então, nós temos 3 versículos. O primeiro diz que nós temos a Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. Por isso nós precisamos manter firme a nossa confissão. O primeiro diz que nós temos um sumo sacerdote. O 2 diz que esse sumo sacerdote, que penetrou os céus, ou melhor, o sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele próprio foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. O 16 diz, portanto, uma vez que você tem um sacerdote que se compadece, então você tem que ter o quê? Confiança. Adentremos com ousadia, com confiança diante de Deus, para que nós possamos então receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a palavra-chave aqui que nós podemos eleger em torno da qual todo o pensamento se distribui aqui? Confiança. Você falou confiança? Fé? Esperança? Tudo isso está aí dentro do texto, né? Agora eu preciso de uma palavra que vai trazer todo o sentido. Eu vou dizer esses versículos para os irmãos de uma outra maneira, para os irmãos perceberem uma palavra fundamental aqui. Imagine só que eu dissesse, de acordo com o 14, que nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E eu modificasse o 15 dizendo assim que, embora ele seja o nosso sumo sacerdote, ele não pode se compadecer de nós. Falta nele compaixão. E, portanto, eu tenho que alterar o versículo seguinte. Nós não podemos entrar diante dele com confiança, porque eu vou entrar e ele não tem misericórdia de mim, né? Vocês entenderam? O versículo 14 diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Sim ou não? Agora, imagine só se no versículo 15 nós mudarmos dizendo que, embora seja ele o sumo sacerdote, ele não é compassivo. Ele não se compadece de nós. E, portanto, o versículo 16, não se poderia dizer, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Porque se eu tenho um sacerdote que não se compadece de mim, que confiança eu poderia ter? Então, qual é a palavra-chave aqui? Compaixão, compadecer-se. Ou seja, a ideia é, queridos, olha, existe alguém que se compadece das nossas fraquezas. Nós somos fracos. E porque somos fracos, primeiro, precisamos de um sumo sacerdote. Eu, nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, nos meus erros, nos meus pecados, eu não tenho condição de, por mim mesmo, entrar e argumentar com Deus a favor de mim. Eu preciso de um intermediário, mas não preciso de qualquer intermediário. Eu não preciso de um intermediário como esses que nós vemos aí, que até o mês passado, digamos, não perdoava ou não podiam perdoar, ou não eram autorizados a perdoar o aborto. Cuidado com as más interpretações. Não estou fazendo apologia sobre o aborto, em nome de Jesus. Não estou dizendo que é certo, que deve. Nada disso eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os que se dizem, sobretudo, os sacerdotes entre Deus e os homens, no caso dos padres, não tinham autorização do seu chefe maior, que é o Papa, para perdoar os pecados de aborto. Foi agora, no mês passado, que eles receberam ordem, agora já pode perdoar o pecado do aborto. Vocês imaginem só, né? Tanto não se pode dizer que eles têm, de fato, a autoridade de perdoar ou não perdoar, isso é um erro. Como, se eles se dizem sacerdotes, não se podia dizer que eles se compadecem do outro. Então, o fato é
que em razão das minhas fraquezas, das minhas limitações, das minhas inclinações, do meu pecado, eu preciso de Deus, e como eu não tenho condições de por mim mesmo entrar diante dele e reivindicar algo que eu não tenho, eu preciso de um sumo sacerdote, mas eu preciso de um sumo sacerdote que seja compassivo. Agora, para que eu tenha um sacerdote compassivo, capítulo 5, versículo 1 e o 2. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se. Então eu preciso de um sumo sacerdote que seja compassivo. Versículo 2, que seja capaz de condoer-se. Agora, a grande questão aqui é, por que Jesus, o grande sumo sacerdote, é capaz de condoer-se? É capaz de se compadecer por mim? A resposta está tanto no capítulo 4, versículo 15, como também nos versículos seguintes do capítulo 5. Olha o 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecados. Então é disso que ele foi tentado. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele próprio foi tentado. Eis a razão, porque no capítulo 5, versículo 1, diz que todo sumo sacerdote, vírgula, o que vem em seguida, sendo tomado dentre os homens. É necessário que este sumo sacerdote, ele seja humano, embora ele seja, na sua origem, no seu ser, ele seja divino. Por isso que é dito que o verbo que é Deus se fez carne. E o sumo sacerdote precisa de ser homem, porque sendo ele homem, ele vai saber condoer-se, exercer misericórdia, porque ele próprio, na qualidade de homem, ele sabe o que é a fraqueza humana. Olha o versículo 2, né? 2 e 3. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ora, atenção que essas fraquezas a que se refere aqui é uma referência às fraquezas dos, plural, sacerdotes do Antigo Testamento. Então atenção para esse detalhe. Nós temos aqui o Cristo de Deus como o grande sumo sacerdote, e temos aqui comparado a ele os sacerdotes do Antigo Testamento, que também eram homens tomados dentre o povo. Então é dito que os antigos sacerdotes lá do Antigo Testamento, sendo tomados dentre os homens, eles próprios estavam cheios de fraquezas. Eles eram homens. Eles também tinham pecado, os sacerdotes do Antigo Testamento, não Cristo. E por que então eles eram cheios de fraquezas humanas e mesmo de pecados? Então eles podiam compreender os pecadores a quem eles representavam diante de Deus. Então isso aqui é um princípio, primeiro, de que os sacerdotes sejam homens. Porque se não fossem, como eles poderiam interceder pelos homens, se eles não conhecem e não sabem o que é ser homem, o que é fraqueza humana. Segundo, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles podiam se compadecer, porque sendo homens, eles estavam sujeitos também às fraquezas. Razão porque, no versículo 3 diz, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmos. Alguém poderia perguntar, pastor, mas no caso de Cristo, ele então também estava rodeado de fraquezas? No caso de Cristo, ele também efetuou o sacrifício por si mesmo ou não? Então vamos corrigir isso. Capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança.
vírgula, mas sem pecado. Então, no que tange ao pecado, ele não é semelhante a nós. No que tange ao pecado, ele não cometeu pecado algum. Ele nasceu santo, puro, e ele morreu perfeito. Nasceu puro porque não tinha o pecado, enquanto natureza no seu coração. E morreu perfeito porque ao cabo de 33 anos, ele agora atingira o ápice da obediência. Enquanto homem, ele viveu em plena obediência ao Pai. E quando se fala da obediência do Filho, ocorre que a maioria dos cristãos não param para pensar isso. Porque quando se fala de obediência, nós pensamos nos pecadores. Os homens têm que obedecer a Deus. Agora, por que falar da obediência do Filho de Deus em relação ao Pai? Ou seja, a princípio não parece ter muito sentido falar disso. Entretanto, faz um sentido tremendo. Porque para que ele se torne o nosso sumo sacerdote, ele precisava passar por todo um caminho enquanto homem, para que ele soubesse não somente o que é ter fraquezas, ou o que é ser tentado, embora ele tenha vencido, mas para ele vencer, ele teve que enfrentar as tentações. Por isso que diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então ele tinha que ser aprovado como um homem perfeito, um homem que sabe o que é obediência, um homem que aprendeu a controlar e a dominar o seu corpo adâmico, que exigia constantemente dele que ele se rebelasse contra a própria natureza, contra a própria vida, contra o próprio Deus. O corpo tem exigências egoístas e exigências que se colocam contra a vontade de Deus. Não é sem razão, capítulo 5, versículo 7, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então, essas informações são importantes. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então, está restringindo especificamente nos dias da sua encarnação e, portanto, na condição de homem, homem nascido de Maria. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então os irmãos são convidados a pensar em Cristo enquanto o nosso sumo sacerdote. Esse é o ponto principal. Segundo, os irmãos são convidados a contemplar a Cristo como sumo sacerdote, mas como aquele que, sendo o sumo sacerdote, é capaz de se compadecer. E são convidados a contemplar este que é capaz de se compadecer, olhando-o como aquele que aprendeu a obediência. Ele aprendeu nos sofrimentos. Ele foi aperfeiçoado nos sofrimentos. Por isso ele é capaz. Ser capaz aqui não é uma questão de poder. Ah, mas e Deus Espírito, Deus Eterno, ele não é capaz de se compadecer? Ora, mas é lógico que sim. Mas a questão aqui não está no ponto, ele não tem o poder de ser compassivo. Não é essa questão do poder, da capacidade em si mesma, senão se ele, ao se compadecer, ele o faz sentindo na sua própria experiência o que é ter fraquezas. Então, esses são os pontos. Cristo, sumo sacerdote. 2, ele como sumo sacerdote é capaz de se compadecer. 3, e ele é capaz porque ele próprio experimentou, ele próprio sofreu. Tratando-se aqui dessa humanidade do Filho, desde o nascimento, que nasceu no ventre de Maria, podemos colocar desde a concepção do Espírito Santo no ventre de Maria, quando um corpo começou a ser-lhe formado. O infinito, o eterno, o verbo criador, se submeter agora a um processo de gestação, 9 meses, para que o seu corpo estivesse pronto para ele habitar esse corpo e passar por toda a infância,
adolescência, juventude, a fase adulta. E durante todo esse tempo, ele viveu como homem. Como qualquer outro homem, enfrentando todas as tribulações, todas as dificuldades, todas as limitações de um homem qualquer. De modo então que é dito aqui no texto, no versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus, que por último estava ele lá no Getsêmani, orando ao Pai. Irmãos, o Filho, ele sempre soube desde o princípio, para que ele vier à terra. Alguns até dizem por aí, erroneamente, que o Cristo de Deus só ficou sabendo da sua missão de fato, quando ele foi batizado. Entretanto, não é o que diz as Escrituras. A Bíblia deixa clara, desde o princípio, ele dando testemunho, para isto eu fui enviado, ele falando da missão dele, dos propósitos, enfim, de todo modo, quando chegou o momento de ser preso, que começaria efetivamente toda a sua paixão a favor dos pecadores, do mundo, ocorre que na sua humanidade, quando ele sentiu toda aquela pressão do mundo espiritual, diz a Bíblia que ele orou ao Pai dizendo: Pai, será que é possível que o Senhor passe de mim este cálice? Em outras palavras, ele queria dizer o seguinte: Pai, não existe uma outra maneira de redimir o homem, não tem outro jeito, uma saída qualquer que não seja esta, que eu tenha que passar por tudo isso. É quando a humanidade, que chega naquele momento H, ela sente o peso. Tanto é verdade que diz a Bíblia que o suor de Cristo se transformara em gotas de sangue. Então daí os irmãos percebem a pressão interior que ele estava sentindo, a ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue. Ele diz para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a hora da morte. Então naquele momento ele falou: Pai, tem como, existe uma outra maneira? Lógico que ele sabia que não havia. Ele conhece todo o propósito de Deus, ele é Deus encarnado. A questão é que neste momento ele está aqui na qualidade de homem. E isso responde o fato de que na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, ele estava desamparado do Pai? Lógico que não. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então não podia estar efetivamente desamparado. O problema é que naquele momento era necessário que ele cumprisse cabalmente enquanto homem a obra de redenção. E neste momento, ele próprio, sendo Deus na humanidade, não podia agir com seus poderes divinos a favor de si mesmo ou da sua humanidade. Do contrário, ele não estaria qualificado. Porque é muito fácil, né? Você é um grande milionário, tem todos os cartões de créditos do mundo, com crédito ilimitado, todo o dinheiro do mundo disponível, todo o crédito do mundo disponível, e você então vai para uma missão, ficar em tal lugar, e vai aprender a sobreviver ali da água que você encontrar naquela floresta, naquele lugar, do fruto que você colher, de uma caça que você pegar, e você então chegar no meio daquela sua missão, pegar o seu celular e ligar e pedir que alguém no helicóptero traga um banquete para você. Aí não teria sentido aquela missão, você fazendo uso de recursos que ferem a própria missão. Então, enquanto homem, ele tinha que sentir-se abandonado por Deus, no sentido de que Deus não lhe podia livrar daquele momento. Vamos entender essa questão? A necessidade de ele, enquanto homem, quando então ele sentiu essa pressão sobre si, a Bíblia diz que ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Se possível for, passa de mim esse cálice. E tendo sido ouvido. Ora, ele foi ouvido sim. Porque o próprio Deus enviou Moisés e Elias para falar-lhe acerca da sua morte. Receber consolo da parte de Deus, enquanto homem. De modo então que é dito que, versículo 8, embora sendo
filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Todo o seu sofrimento humano desde o nascimento, sobretudo os sofrimentos por ocasião da sua morte, fizeram de Jesus de Nazaré, ouça esse nome, Jesus de Nazaré. Essa expressão refere-se tipicamente ao homem Jesus, não ao Cristo. Por isso que diz que enquanto filho, ou melhor, embora sendo filho, o ser filho é o ser o Cristo de Deus. Na condição de homem, nos dias da sua carne, aprendeu a obediência. Então, esse embora sendo filho, faz a devida separação. Enquanto filho não precisa. Mas sendo filho e sem precisar, nos dias da sua carne, portanto, na sua humanidade, ele aprendeu a obediência. Então, aquele que hoje é o grande sumo sacerdote e que intercede por nós nos céus, é um homem. É homem. Ele se encarnou, morreu, ressuscitou e foi ressurreto que ele ascendeu aos céus. Lógico que ao falar da sua ressurreição, temos que pensar no corpo de Cristo, não num corpo debilitado e limitado como este nosso, porque a obra de ressurreição glorificou o corpo de Cristo, ascendendo-o a uma condição de corpo espiritual. Não pense você que Cristo está lá nos céus hoje com esse corpo que nós temos aqui, limitado. Tanto é verdade que, após a sua ressurreição, primeiro que os seus discípulos não o conheceram imediatamente. Segundo que é dito que num dado momento, Cristo se pôs dentro do tabernáculo, ou do cenáculo, onde eles se encontravam, os discípulos, apóstolos, estando eles com as portas e janelas trancadas. Ora, como é que as portas estavam trancadas, as janelas trancadas, e Cristo se pôs no meio deles? Se o corpo de Cristo estivesse tão limitado quanto é limitado o nosso corpo, jamais ele poderia transcender aquelas paredes. Mas o fato de ser um corpo, não o faz um corpo melhor. O fato de não ser um corpo como o nosso, não o desqualifica enquanto um corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, é muito claro quando diz assim, como ressuscitam os mortos? É a pergunta. Como ressuscitam os mortos? Vai dizer que ressuscita em honra, em poder, em força, em vigor, de sorte que é dito que não se semeia, por ocasião do sepultamento, o corpo que há de ser. Isso é uma metáfora. Quando você vai semear, por exemplo, um pé de manga, você não semeia, não é um caroço de manga? E esse caroço não tem um corpo. Mas esse corpo é o mesmo corpo que ele será? É totalmente diferente. Então, semeia-se um corpo em glória, em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corruptível, ressuscita-se incorruptível. Aí Paulo argumenta dizendo, se há corpo terreno, há também corpo espiritual. Então, o fato de ser espiritual não significa que não seja corpo. É um corpo de uma outra natureza, mas é a própria humanidade que foi gerada no ventre de Maria, que passando ela pela morte, ela foi absorvida pela vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, diz que nós, ao ressuscitarmos no último dia, também teremos o nosso corpo mortal absorvido pela vida. Quando a vida absorver esse corpo, ele vai perder estas características que o limitam neste mundo físico, em todos os sentidos. De sorte, então, que o nosso grande sumo sacerdote, ele é homem completo. E ele é Deus pleno. Mas vale a nós, enquanto sumo sacerdote, que ele seja homem como nós. No sentido de que ele nasceu como nós nascemos. Ele existiu como nós existimos. Ele viveu como nós vivemos. Ele sofreu como nós sofremos. Ele foi tentado como nós fomos tentados.
Ele sofreu fraquezas como nós sofremos fraquezas. Por isso é que ele pode se compadecer. Agora, a grande questão aqui da Epístola aos Hebreus, por que o apóstolo aqui está discutindo esses méritos? Essa é a questão. Até aqui alguém poderia dizer, pastor, mas até agora você não disse para mim nada. Porque o que você disse está escrito aí. Você só desenrolou as palavras. Mas eu quero entender a razão por que o apóstolo traz esse tema a esta altura da epístola. As irmãos vão perceber algo maravilhoso. É porque o sacerdócio, comecemos por aqui, dentro do plano divino, ele visa a reconciliação do homem com Deus. Por isso que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu o santuário lá no deserto, quando Moisés erigiu o santuário no deserto, e posteriormente o templo em Jerusalém. Vamos entender essa questão do templo e do sacerdócio. Então, imagine os irmãos lá no Éden. A primeira figura, o homem criado, macho e fêmea, habitando um jardim, em plena comunhão com Deus, em plena harmonia com Deus. Diz que na viração do dia, ali estava o homem tendo esta comunhão com Deus. Entenda, viração, a palavra hebraica para viração, lá em Gênesis capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, significa uma brisa suave. Não quer dizer quando o dia virava para a noite, como alguns entendem que por volta de 6 da tarde, 6h15, 6h17, lá vinha Deus entrando no jardim para conversar um pouquinho com o homem e depois ter que se ausentar de novo para no outro dia voltar ao mesmo horário. Até porque isso não tem como ocorrer isso, porque Deus preenche todos os finitos, todos os lugares. Não tem como Deus se ausentar de lugar algum, porque afinal todos os finitos estão nele, porque ele é infinito. Tá bom, eu vou te responder rapidamente, mas isso aqui é algo que nós precisamos evitar. Eu vou explicar por quê. Sem nenhum problema, tá? Fica tranquila. É porque o assunto aqui é o sacerdócio, né? A questão é por que Deus estabeleceu o santuário. Aí eu recorri ao Gênesis, a Adão, para demonstrar algo. Se eu começar a explicar esses detalhezinhos, a gente esquece o sacerdócio, fica tratando de coisas que, embora sejam justificáveis, mas que foge o tema. Perfeito? E é lógico que Adão não conversava com Deus cara a cara. Evidentemente que não. Porque Deus, a Bíblia declara alto e bom som, que ele nunca jamais foi visto por ninguém e que ninguém nem mesmo será capaz de vê-lo. E a razão não é porque Deus se oculta dos homens ou da criação, é porque, sendo ele Deus, ele não pode ser visto por uma criatura. Por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos terem uma ideia pálida da coisa. A Terra, ela pode se relacionar com o homem, o planeta Terra, no sentido de criar uma relação de que a Terra é finita e o homem também é finito. Então, finito com finito não dá certo ou não? Finito e finito combina, ou combinam. Agora veja, embora combine o homem com o planeta Terra, porque ambos são finitos, o fato é que a Terra é infinitamente maior do que o homem, em termos de tamanho. Sim ou não? E, portanto, eu estando aqui na Terra, eu vejo a Terra? Não, eu vejo uma faixa de terra. Mas eu não vejo o planeta. É impossível que eu, na minha finitude, contemple o planeta. E ainda que o homem saia da terra num foguete, ele não verá a terra, ele vai ver uma face da terra e não verá a outra face da terra. A não ser que ele vá para o outro lado para ver outra face e deixar de ver a que ele acabara de ver então. Então nunca o homem poderá ver a terra, em razão da sua pequenez, diante de algo que, embora finito, é muito maior do que ele próprio. Entenderam aqui o que eu quero dizer? Agora, como é que eu posso ver a Deus? Primeiro, se Deus enche
Todas as coisas. Eu aqui diante dele, eu não vejo nenhum umbigo, se é que ele tem umbigo. Que dirá ver a Deus. Então Adão não viu, e nem verá, e ninguém verá a Deus. E ninguém jamais viu, e nem é capaz de ver. Agora, o fato é que nós contemplamos a Deus na face de Jesus. Aí nós temos este homem pleno, porque Deus se fez carne nele, e aí nós poderemos contemplá-lo. Amém? Bem, mas retomando o ponto, o homem aqui no Éden, nessa comunhão maravilhosa, ele pecou. Os irmãos sabem da história da queda, não quero entrar nos detalhes, porque o tempo é curto. O fato é que, não podendo ele permanecer no Éden, em razão do pecado, porque são nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, na pedagogia mosaica, ele é expulso do Éden, e agora ele precisa de quê? De se reconciliar com Deus. Ele precisa de voltar-se a Deus, ou se voltar a Deus. Ele precisa reconquistar essa harmonia com Deus. Por isso, então, que lá no deserto do Sinai, Deus orientou a Moisés dizendo assim: faça um tabernáculo. E para você entender esse tabernáculo, olhe então para o Éden. E aí o desenho fica muito claro, quando é dito que havia um jardim, havia um caminho nesse jardim que conduzia à árvore da vida. E aqui na beira desse caminho, Deus colocou 2 querubins com espadas flamejantes, impedindo que o homem adentrasse. Ou seja, o homem, ele não pode simplesmente voltar-se a Deus. Não porque Deus o impeça, mas porque o homem não tem a condição no seu coração, na sua alma, de por si mesmo se reconciliar com Deus, por causa do seu pecado, não por causa de Deus. Não confira a Deus, mas sempre olha, Deus não está com as suas mãos encolhidas, para que não possa abençoar. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor. Então agora, Deus falou assim: Moisés, constrói aí um tabernáculo. O tabernáculo tinha um formato retangular, de modo então que ele era todo fechado, nos laterais, atrás. Havia 3 compartimentos dentro desse santuário, e havia apenas uma única porta, uma única entrada, que dava acesso ao interior do templo. Ou que fossem 3 portas, por causa dos véus, mas o fato é que para eu adentrar a segunda porta, que era o santo lugar, eu não poderia fazê-lo se não passasse pela porta do átrio. Tinha que passar pela porta do átrio, passar por todo o átrio, entrar para o santo lugar, caminhar por todo aquele lugar, até chegar no Santo dos Santos, que era o 3º departamento dentro desse tabernáculo, onde Deus estava. Entenda, Deus estava dentro do sentido pedagógico, porque Deus não poderia estar dentro de uma cabana no deserto, dentro de 5 metros quadrados, não tem cabimento. Mas ali ele estava numa forma representativa, para que o homem entendesse: poxa, tudo que o homem precisa é percorrer um caminho, que o leve de volta a Deus. Mas para ele poder percorrer esse caminho, uma vez que ele não pode, porque nos lembra que no Éden os querubins, as espadas flamejantes, aí você tem querubim, tem espadas e tem fogo, porque essas espadas são flamejantes, elas são de fogo. Você tem aqui a justiça de Deus, tem a santidade de Deus, você tem a glória de Deus. Querubim, espada e fogo são, respectivamente, a glória de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus, que precisam de serem satisfeitas. Agora, então, este homem vinha a este santuário, e aí, como ele não podia entrar lá dentro, porque se ele entrasse, na condição em que ele se encontrava, isso é uma pedagogia, tá, amados? Se ele entrasse, ele morreria. O homem não pode entrar diante de Deus do modo como ele se encontra, com o seu coração caído. Então era preciso que houvesse o quê? Um intermediário. Quem vai entrar por mim lá dentro e me socorrer e clamar por Deus pela minha vida aqui fora?
Aí surge a necessidade de um intermediário, de um medianeiro, de um mediador, de um sumo sacerdote. Agora, como aquele sumo sacerdote queria me representar, que for escolhido por Deus, da linhagem da tribo de Levi, da linhagem de Arão, também era um homem como eu. A diferença é que Deus o havia separado e escolhido, mas ele era homem, pecador como eu. Olha o capítulo 5 de Hebreus, versículo 3 e 4. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então Deus o chamou. Deus o estabeleceu. Ele tinha uma honra por isso? Tinha. Só que ele era homem como todos os homens, tinha fraqueza como todos os homens, e o pior, tinha pecado como todos os homens. Ora, imagine só que esse sumo sacerdote só podia entrar diante de Deus no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia do perdão, no dia da expiação. Só que se ele entrasse lá e ele não tivesse feito a devida expiação pelo pecado, com aquele sacrifício que se fazia logo da entrada do átrio ali do tabernáculo, e ele entrasse sem fazer esse sacrifício, ele morreria. E se tivesse algum pecado não confessado, ele morreria. Entenda isso enquanto uma pedagogia divina, algo a ser ensinado aqui. Então agora você imagine quando o sumo sacerdote chegava lá no dia, ele ia entrar lá dentro. Será que ele tinha intrepidez para entrar lá dentro? Tinha. Será que ele não tinha temor? Vai que ele não tivesse preparado, não tivesse pronto. Vai que ele morresse, como já ocorreu de morrer Nadab e Abiú. Não foi nem tanto no Santo dos Santos, eles morreram num santo lugar, porque ofereceram ali o fogo estranho. Então, eles entravam, mas não entravam com confiança. Eles entravam com medo. Entravam pensando, poxa, vai que, né? Tanto é que se fala aí de uma corda que se amarrava no pé do sumo sacerdote e que tinha sinos na aba dos seus vestidos, porque enquanto o sino estivesse batendo lá dentro, o povo cá de fora, ouvindo o sininho, falava, não, ainda está vivo. Porque se caiu morto, o sininho parou de bater, por que ele não sai? Por que o sino não bate mais? Agora, quem vai buscar o corpo lá dentro? Então, puxava-se pela perna, que tinha uma corda amarrada na perna dele. Bem, enfim, o povo costuma falar essas coisas, né? De todo modo, o fato é, ele entrava com confiança, com alegria. Pessoal, chegou o grande dia, eu vou entrar lá e vou resolver tudo. Não, entrava com temor, porque ele era homem como nós. Mas ele entrava levando o sangue do sacrifício. Então me permita eu explicar um pouco sobre o sangue do sacrifício. E talvez eu gaste um pouco de tempo aqui, até demasiado, porém necessário, porque é um ponto crucial. Quando eu disse, entenda isso como pedagogia, é porque você não pode se apropriar disso como sendo a verdade na sua manifestação. Aqui é uma simbologia. Eu quero dizer para os irmãos, então, o significado deste rito, quanto à sua realidade na pessoa do Filho de Deus. A importância desse sangue, por que ele é importante? Por que não entrar sem o sangue? Por que morrer se entrar sem o sangue? Isso tem que ser respondido, tem que ser compreendido. E para tanto é preciso nós tenhamos uma visão holística da verdade. Compreendamos o que é o pecado, o espírito luciférico da queda, para entendermos a redenção de Cristo. A grande verdade, e isso aí os irmãos podem ficar claros disso, e não se preocupar com tantas coisas, porque os cristãos se preocupam com tantas coisas, estão preocupados se porventura o irmão que tocou contrabaixo na semana passada estava usando uma touca na cabeça. Estão preocupados com uma touca na cabeça, imagine só a situação. Ou do outro que algum tempo atrás cantou aqui, umas 2 ou 3 vezes, cujo cabelo vinha aqui na cintura. Acabou, viu, Gilmar? Acabou tudo.
porque agora até cabeludo está cantando. Tatuado aqui, eu não sei se eu não cheguei a ver a tatuagem de ninguém aqui. Mas, tá ali, ó, o Gil. Acabei de lembrar. Os irmãos entendem que os homens estão preocupados com tanto de bobagem? Bobagem, bobagem, bobagem. E se perguntarem que desenho é aquele lá, é aquele desenho ali, pelo menos está querendo se aproximar. Mas não pode pintar o corpo. É a ideia dos outros. Mas é tanta bobagem e se esquece de pensar na realidade do pecado, para entender a realidade do sangue, e então a realidade da redenção. Por que nós precisamos de um sumo sacerdote? Então os irmãos pensem comigo que o cosmo de Deus, o universo de Deus, a criação de Deus, no princípio de tudo, gozava de plena harmonia, de alegria, de gozo, de prazer, de vida. Porque todas as coisas más que nós hoje experimentamos, na carne, no espírito e na alma, não havia. Os homens, os seres criados de então, eles eram plenos em Deus. Deus é a fonte de toda vida, de toda saúde, de todo bem. Jeremias diz no seu livro, capítulo 2, sobre isso, que Deus é o manancial de águas vivas. Ó, que maravilha. A gente pensa nessa figura, Deus como manancial, abundância de águas vivas, de águas de vida. Mas de repente, teve um ser que ele, na sua mente, no seu coração, ele diz assim, eu, e aí começa o grande erro, né? Quando ele diz eu, já está errado, porque o único ser no universo que tem o direito de usar para si tal pronome eu, é Deus. O único que tem o direito. Por isso, quando ele se revelou a Moisés, ele disse, diga ao povo de Israel que o eu sou o enviou. Eu, aquele que é. Porque todas as criaturas não são. Porque o que nós achamos que somos, ou o que nós experimentamos no nosso ser, só é alguma coisa nele. Mas teve um certo anjo caído, um querubim, que disse no seu coração, eu serei semelhante ao Altíssimo. E aí ele determinou no seu coração, no seu interior, ser independente de Deus. Isso é pecado. Porque daí nasce o que se chama de egoísmo. O egoísmo é quando não dar ao outro o que lhe é de direito, o que não compartilha aquilo que deve ser compartilhado, aquilo que faz de si mesmo a razão e o fundamento de todas as coisas, em si mesmo. Aí nasceu o pecado. Teve a queda dos anjos. O homem criado passou pelo mesmo processo de autoexaltação, de autoafirmação, de separação de Deus, de egoísmo, de vaidade. E isso é o grande pecado que consome toda a criação. No sentido, então, de que este homem, ele está na sua consciência, no seu coração, separado de Deus. Ele não está separado organicamente. É impossível que o homem esteja separado organicamente de Deus. Há 2 meses atrás, o pastor Josué fez uma ministração aqui, falando sobre isso. E aí tinha algumas pessoas que estavam vindo aqui, aí pararam de vir por esse motivo, por causa dessa pregação. Mas olha que coisa interessante, a pessoa não entende, a pessoa acha que entende as coisas de Deus e no final não tem como entender. Se você dizer assim, olha, Deus é onipresente, olha que esta é uma verdade fundamental, não somente da Bíblia, como do cristianismo. Seja ele católico, protestante, evangélico, neopentecostal, seja o que for. Ora, o que quer dizer onipresente? Omni não quer dizer todo, pleno.
Presente quer dizer, ele está presente em todos os lugares. Não há lugar onde ele não esteja. Se houver que seja um lugar pequenininho onde ele não esteja, ou não pode estar, ele não pode se chamar de onipresente. Então, como é que eu posso, então, me afastar de Deus, se Deus está em mim? Não, pastor, Deus não está no homem, não. Deus está só nos crentes, nos evangélicos. Ora, se ele não está nos homens todos, então ele não é onipresente. É a ideia do finito e infinito. Dizer que Deus é onipresente é o mesmo que dizer que ele é infinito. Ou não? Vocês concordam comigo? Aí eu pergunto, e os homens sendo eles finitos? E a criação sendo ela finita? E Deus sendo o infinito? Eu pergunto, todos os seres finitos não estão dentro do infinito? Ou não? Isso é mais do que lógico, né? E eu pergunto, e sendo Deus infinito, ele não está em todos os finitos? Então, Deus está em todos nós. Então essa separação que ocorre não é física, nem geográfica, nem espacial, nem local. É uma separação na consciência e no meu coração. É aqui que o ser se distancia de Deus. Então ele precisa o quê? De se reconciliar com Deus, de se reconectar com Deus. Por isso que a palavra religião, do latim, significa religar, literalmente falando. Pastor, mas eu não gosto da palavra religião. É verdade, essa palavra religião, ela ganhou um tom pejorativo, porque ela veio a significar os caminhos que os homens criaram para se reconectar com Deus. Mas a palavra em si mesma, fora desse conceito, ou desses ismos que os homens criaram, todos os ismos os homens criaram, significa religar. Tiago, na sua epístola, usa essa palavra. Ele diz que a verdadeira religião, é assistir aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades. Ou seja, eu me religo com Deus somente quando eu me religo com os homens. Então o homem precisa de se religar com Deus. Mas como fazê-lo? Se na sua consciência, no seu coração, está forjado um espírito de inimizade. Como é que eu me volto para Deus, eu busco a Deus, se eu sou em natureza, porque assim eu fui criado, eu fui forjado, uma inimizade? Então não é possível. Não existe caminho para o homem retornar a Deus. Mas caminho, não é estrada. Não é isso. Não é o caminho da sua casa para a igreja, não. Quando eu digo que não tem caminho, eu quero dizer que não há meio deste homem, com tal consciência e com tal coração, voltar a Deus. Ou seja, se deixar o homem na sua própria condição, ele morreria. Não é Deus por ele. Assim, eu vou estabelecer um caminho que leve o homem de volta ao Pai. E esse caminho chama-se cristianismo. Esse caminho chama-se crentaiada, igreja evangélica, é isso? Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, universal do reino de Deus, Deus é amor, os mormons, espiritismo, budismo, já sei, ministério apostólico de volta à palavra. Piorou isso aí, né? Porque os outros ismos, pelo menos, são grandes diante dos homens. E nós somos uma merreca tão insignificante que ninguém quer saber da gente. Não é? Jesus falou assim, olha, eu vou ao Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós, disse Jesus, sabeis o caminho para onde eu vou. Aí entrou Tomé e falou assim, mas Senhor,
Se nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? A gente não sabe o lugar. Como é que eu vou saber o caminho que vai levar para qual lugar? Ninguém sabe. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aí ele vai dizer agora o lugar. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Portanto, o Pai é o lugar. E o Filho? O caminho. Mas o Pai é um lugar físico. Onde é que ele está? Que eu quero ir lá. Não é um lugar físico, nem um lugar astral. Também não. Ah, é o terceiro céu. Não é. É o terceiro céu. Não é. É em Jerusalém. Não é. No Brás. Piorou. Esse Pai, na verdade, é uma referência ao próprio Deus, mas fala dessa reconciliação, dessa paternidade. Voltar ao Pai ou ir ao Pai é voltar à fonte. Pai é fonte. É aquele que gera de onde eu sair. E eu preciso voltar para essas origens, para esta fonte. E foi desta fonte, dessa origem, que o homem e os anjos caídos se perderam quando decidiram viver por si e para si mesmos. Cristo agora se coloca entre esses homens separados do Pai e o Pai separado dos homens, construindo um caminho. Ó. Não há outro caminho. Mas como é que é esse negócio do caminho? E aí entra essa questão. O caminho é necessário, enquanto Cristo sendo o mediador. Sem a mediação não tem como. Mas pastor, por que tem que ter a mediação? Se nós tirarmos Cristo, tirarmos o mediador, esse homem não pode retornar? Deus não vai aceitar? Não, não é que Deus não vai aceitar. É que esse homem, na sua consciência, no seu ser mais profundo, mais interior, ele não tem os meios em si mesmo. Ele não tem o amor necessário. Ele não tem a decisão necessária. Ele não tem a visão necessária. Ele não tem o desejo necessário que o mova. É preciso que alguém estabeleça no universo um coração e uma consciência capaz de levá-lo a Deus. De sorte, então, que quando o filho disse, Pai, não tem outro meio de salvar o homem, não tem como passar de mim esse cálice, tem que ser essa obra de encarnação, vida, morte, ressurreição, não tem outro meio? Não tem outro meio. Ou seja, era necessário que aquele que é, no caso Deus, se tornasse homem. Primeiro ponto, por que não podia ser Miguel, não podia ser Gabriel, nem o Ariel, nem o Rafael, nem o Manuel? Por que não podia ser nenhum desses elos aqui? Um anjo, um arcanjo, um querubim. Ora, porque a despeito de quão grande seja este anjo, a despeito da sua alta e mais alta posição que ele ocupe, ele não pode dizer de si mesmo, eu sou. Quando Lúcifer, aquele que não é, disse, eu subirei, nós temos aqui o seguinte texto. Aquele que não é, disse no seu coração, eu serei. Então, é essa equação que nos mostra realmente o que é o pecado. Aquele que não é, disse no seu coração, eu serei. Para desfazer esta equação, só estabelecendo uma equação oposta. Se aqui é aquele que não é, tem que haver alguém que é. Se colocar Miguel, Miguel não é. Se colocar Rafael, Rafael não é. Se colocar o mais alto dos arcanjos, os querubins, os serafins, potestade, principado, se é criatura, não é. Aí ele se iguala ao outro que também não é. Lúcifer não era.
Miguel também não é. Então, para desfazer, não pode ser alguém que semelhantemente não é. Se este que não é disse eu serei, o contrário tem que ser aquele que é falar eu não serei. Ou, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5, aquele que subsistindo na forma de Deus, sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, ele se manifestou em figura humana, se fez homem, não se apegou ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou. É o processo inverso. Os irmãos entendem isso? Pessoal, o que significa Lúcifer para você? O indivíduo vai lá na macumba, no centro de macumba, está lá o caboclo lá, desceu o preto velho, saiu o preto velho, entrou a pombagira, saiu a pombagira, entrou o tranca-rua, aí para poder fechar aquela sessão, por último desce, eu sou o Lúcifer. Gente do céu. Aí todo mundo pensando no Lúcifer. Meu Deus, não fala esse nome, pelo cruz credo, pelo amor de Deus, não diga esse nome. Pelo menos a maioria das pessoas não querem saber do Lúcifer. Teoricamente não querem saber do Lúcifer, mas anda de mãos dadas com ele. No coração, na mente, almoça com ele, janta com ele, dorme com ele, acorda com ele. Porque nós não temos que ficar pensando no Lúcifer, num capeta ou num anjo caído, ainda que seja anjo caído. Mas isso também para nós é uma tipologia de um coração perverso e uma mente perversa, quando a semelhança dele eu também digo, eu serei. Então, quando Lúcifer caiu, instaurou-se no universo uma consciência caída, de quantos seres assimilaram a sua ideia, assimilaram essa heresia cósmica, assimilaram esse engano, esse engodo, e se constituíram com tal pensamento. Existe uma consciência forjada. Quando os nossos filhos nascem, eles já nascem como uma continuação do que nós somos. Razão porque já nascem com a mesma consciênciazinha caída. E ninguém precisa ensiná-lo a ser egoísta. É natural, porque o que nasce não se pode dizer que ele é inocente do ponto de vista da unidade biológica, porque o que são meus filhos, senão a minha extensão, a minha multiplicação, a minha continuidade. Então existe uma consciência no universo. Então, para que esses cuja consciência é caída possam voltar-se a Deus, eles precisam de que se estabeleça uma nova consciência. Tem que anular, mas para anular tem que ter a outra, porque é esta que vai anular aquela. O oposto. Por isso que o verbo se fez homem. Ou por isso que o verbo se fez criatura. Falou, não, eu não vou me apegar ao fato de ser. Isso já começa uma consciência contrária de Lúcifer. Se este queria independência, este disse, Pai, aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. É uma consciência que vai sendo gerada de completa obediência. Por isso que é dito que mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sendo Deus, ele se projetou no tempo, segundo a economia de Deus, para viver em relação a Deus como criatura, na condição de criatura, porém com um coração e uma mente e vontades, ou seja, uma consciência completamente submissa, dependente, amante de Deus. Esse Cristo que veio, ele gerou no universo uma consciência
como eu posso colocar? Uma consciência divina, porém na criação. Assim como Lúcifer era a criação, Deus, o Filho, se fez criação, se fez criatura. E como criatura, na qualidade de criatura lá, qualidade de criatura aqui, agora ficou o protótipo. Ficou aí uma consciência forjada. Por isso que quando o homem, lá os homens, os sacerdotes, sumos sacerdotes, o próprio povo, entrava ali no santuário de Deus, a primeira coisa com a qual eles se deparavam era o altar de holocausto. É a cruz. Quem aqui crê na cruz de Cristo? Crer na cruz de Cristo não é crer na cruz artefato. Porque em cruz, enquanto artefato, centenas e milhares de pessoas morreram crucificadas. Cristo não foi nem o primeiro e nem foi o último a morrer crucificado. A morte por crucificação era vigente no tempo do Império Romano. Muitos morreram antes de Cristo crucificados. 2 ladrões morreram ao seu lado crucificados. Depois dele, centenas de pessoas morreram crucificadas. Então, não é cruz artefato. E não pode ser, quantos aqui creem no sangue de Cristo? Hein? Obrigado pela meia dúzia. Quantos creem que o sangue de Cristo tem poder? Mas não é sangue enquanto gota ou gotas de um líquido vermelho, constituído de hemácias. Não. Porque de sangue para sangue, até os próprios sangue dos bodes e dos cordeiros sacrificados também eram hemácias. Então, essa cruz de Cristo, quando fala do sangue de Cristo, como se fala na Escritura, ou a morte de Cristo, não é meramente morrer, porque morrer todo mundo morre. A questão é qual é o significado dessa cruz, o significado desse sangue, o significado dessa morte em termos cósmicos, em termos do universo. Simples. O significado é amor ao Pai. Obediência ao Pai. Reconhecimento que o Pai é tudo. Por isso que o Filho encarnado, sendo filho, ele dizia, olha, o Pai é maior do que eu. Se fosse eu dizia, não, eu estou aqui, você sabe que nós como Deus, né, temos humildade, né? Estou a serviço do Pai, mas não se pode dizer que o Pai é maior do que eu. Aí eu ia explicar. Não, pode-se dizer que economicamente eu sou menor que o Pai. Mas vocês devem saber que ontologicamente eu e o Pai somos iguais. Que fique claro para vocês isso. Não poderia explicar assim? Não, mas isso não está no coração dele. O Pai é maior do que eu. É um coração. As palavras que eu vos digo não são minhas, são do Pai. Eu não vim glorificar a mim mesmo, eu vim glorificar o Pai. As obras que eu faço não são minhas, eu as faço por meu Pai. Ele me deu autoridade para fazer essas obras. Ele me enviou, eu sou o enviado do Pai. Estou aqui para fazer a sua vontade, ou a vontade dele. Ou seja, por isso que a Testemunha de Jeová fica brigando, tentando provar que Jesus não é Deus, porque ele falava tudo isso dele, sempre diminuindo o que elas não entendem. A Testemunha de Jeová é o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, o coração de Cristo, é essa consciência. Então, quando se entrava ali no santuário, o primeiro lugar por onde passar é pelo altar de holocausto, isto é, pelo Monte Calvário, isto é, pela cruz de Cristo, isto é, passar por esse espírito de plena harmonia com o divino. Ter harmonia com o divino é ter reconhecimento. Ele é Pai, eu sou filho. Ele é Criador, eu sou criatura. Ele é causa, eu sou efeito. Ele é infinito, eu sou finito. Ele é a fonte, eu sou a manifestação. Ele é a videira, eu sou o ramo. Eu dependo completamente dele para existir.
não é nem para caminhar. Até uma pedra, para ser pedra, depende dele. Porque todas as coisas, incluindo a pedra, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse altar aqui é essa verdade. Verdade universal. Permita-me usar a verdade cósmica, porque esse termo cósmico foi usado de maneira assim tão espiritualista por algumas pessoas ou religiões, que logo assusta no primeiro momento. Verdade cósmica. Parece uma coisa assim de nova era, né? Não, mas cósmico eu quero dizer, é uma verdade que transcende o tempo, o espaço, que não é uma verdade da terra, dos seres humanos, mas é uma verdade etérea que começou lá atrás, é uma verdade desde a criação original e vai até o final. Passar pela cruz, Cristo é o caminho. Sem ele, sem essa mente de Cristo, ninguém é salvo, absolutamente. Então agora, aquele que se fez homem, se torna o sumo sacerdote, sim ou não? E agora ele pega, sendo ele próprio o sacrifício, entenda sacrifício, não como que Deus estivesse dizendo, ou você derrama esse sangue, para eu beber esse sangue, como os deuses gregos queriam, ou então, nada feito. Se entrar aqui dentro sem sangue, Deus não é vampiro, pessoal. Para de bobagem. A questão era requerido, e é requerido, que o voltar-se a Deus não ocorre por nenhum outro meio, senão pelo quebrantamento do ser, e pela aceitação no coração, e a plena certeza de que só Deus é. É isso que reconcilia. E Cristo, portanto, fez isso, quando não havia isso. E fazendo isso, ele se dá, por meio da sua palavra e do seu espírito, aos homens. Não me refiro que ele fez isso no tempo. No tempo, ele manifestou aquilo que o seu espírito está fazendo em todos os tempos. Conduzindo os homens a Deus. Mas não é por meio de Cristo, pastor. Como é que sem Cristo não vai e antes da morte dele poderia haver? Não, aqui é uma manifestação. Como a morte, o sangue, a cruz, são apenas aqui manifestações e representações de um coração e de uma mente, portanto, de uma consciência. Agora então, quando o sacerdote, ou o sumo sacerdote, pegava o sangue aqui do animalzinho, ele não tinha compreensão de nada disso que nós estamos colocando aqui agora. Ele sabia razoavelmente, mas ele estava ali dentro de uma aliança que era chamada a aliança da condenação e da morte. E isso também é pedagógico. Na verdade, Deus queria demonstrar que os homens precisavam deixar de confiar em si mesmos, na sua justiça própria, nos seus rituais, desacreditar em qualquer coisa humana que o homem possa fazer para confiar plenamente em Deus. Então, quando o sumo sacerdote entrava, ele entrava com medo. Aí veio Cristo e falou, bem, eu me ofereço em sacrifício. Porque somente um despojar de si mesmo, aquele que se entrega, aquele que se permite ser ferido sem vingança, sem retaliação, aquele que aceita a ofensa e perdoa, somente aquele que faz isso pode dizer que abre mão de si. Então ele sofre esse sacrifício de plena entrega, não é sem razão que o apóstolo Paulo em Romanos 12 vai dizer, rogo-vos, pois, que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo. Ou seja, não é para você sair se matando por aí não. É para ficar vivo, porém morto. Estando vivos, sermos nós um sacrifício, uma entrega, um abrir mão, ter a mente de Cristo, viver como Cristo, por meio da sua palavra e do seu Espírito. Então ele faz isso, e agora ele não somente era naquele momento a oferta, como ele próprio era o sacerdote, porque nenhum homem matou a Cristo. Ou matou? Bem, matou, porque é dito que
os homens maus e perversos, que Deus entregou o seu filho nas mãos desses homens maus e perversos. Porém, em João capítulo 10, ele diz: ninguém toma a minha vida, ninguém a tira de mim, eu a entrego. Do ponto de vista de Deus, ele está se entregando, mas os homens estão achando que estavam tirando dele. E na responsabilidade humana, os homens tiraram, mas do plano divino, Deus se entregava. Então ele era a oferta e era o sacerdote que oferecia a oferta. Porque se ele se oferecia a si mesmo, o a si mesmo é a oferta, e o oferecer é o sacerdócio. E agora, ele próprio como a oferta e como sumo sacerdote, ele vai até o Pai lá dentro do Santo dos Santos, dizer: olha, eu estou aqui por todos aqueles que estão lá fora. Cristo se torna o elo, ele se torna o medianeiro, o mediador, o caminho, o link, né, numa linguagem mais cibernética, mais contemporânea, entre os homens e Deus. E aí ele pode dizer assim, quando ele olha para o Alexandre, para o Davi, para o Istvan, para o Gil, para o Almir, para cada um de nós, e ele vê assim: puxa, mas esse povo tem muito problema, não tem, gente? Até não tem. O Alexandre tem muito problema? Muito problema. O Almir tem muito problema? Fraqueza, pecado, erro, tanta coisa. E ainda, pleno século 21, pessoas que passaram tantos anos ouvindo essa palavra aqui, ó, que vocês não estão ouvindo hoje, ainda são capazes de sair por aí dizendo dos irmãos, dos erros dos irmãos. Será que essas pessoas conheceram o amor de Cristo? Será que eles conheceram o sumo sacerdote que pode se compadecer de nós? Será que eles conheceram o perdão que eles próprios receberam de Cristo? Dizia que na semana passada, só é capaz de perdoar aquele que primeiramente experimentou o perdão. Só é capaz de amar aquele que conheceu e experimentou o amor. Muitos, tendo recebido o amor e tendo recebido o perdão, embora tenham recebido, nunca o experimentaram e nunca o reconheceram. Por isso são incapazes de amar e são incapazes de perdoar. Por isso se sentem no direito de apontar os erros e as fraquezas dos homens. Mas esse Cristo que é a oferta, esse Cristo que é o sacerdote, ou o sumo sacerdote, seja ambos, ele entra diante do Pai e diz: Pai, aquilo que os homens não podiam fazer, eu fiz. E agora, tendo essa consciência, esse espírito da verdade estabelecido, eu oro por eles, para que eles sejam santificados na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, na medida que esta verdade entre nós, que é a verdade acerca de Cristo, nós somos o quê? Santificados. E esta verdade é o quê? A palavra de Deus. Então agora, nós entendemos por que o apóstolo traz aqui no capítulo 5 esta verdade acerca desse Cristo de Deus, que se tornou o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas nós continuaremos então na próxima semana.